Olá pessoal, vamos lá. Seguindo então aí, vamos começar a estudar as vozes verbais, vozes do verbo, né? Começar a ver, já que a gente já estudou tempos verbais, passado, pretérito, futuro, perfeito, imperfeito, essa coisa toda, vamos dar uma olhada agora em vozes do verbo. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, vamos trabalhar todas essas vozes verbais. Vamos dar uma olhada rapidamente na página 41 aí, no material de vocês, página 41. Vozes verbais, vamos lá. Vamos dar uma olhada, ver o que a gramática traz a respeito disso. Voz ativa é aquela em que o sujeito pratica a ação. O sujeito da frase e a pessoa que pratica a ação são a mesma coisa. Você tem um verbo, uma locução verbal, tá aí. Cláudia pintou um quadro. Aí o sujeito ativo, o agente, né? Um quadro, aí Cláudia é o sujeito, um quadro é o objeto, tranquilo. Perceba que o sujeito da frase é Cláudia. Perceba que o agente da ação expressa pelo verbo também é Cláudia. Então você tem a mesma coisa. Voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Na voz passiva, o sujeito é aquele que sofre a ação, recebe a ação. Perceba que nesse caso o sujeito da frase é um quadro. Um quadro foi pintado por Cláudia. Então você tem um quadro aí como sujeito da frase, mas ele foi o que sofreu a ação e não o que praticou. Né? Na voz passiva analítica você tem dois ou mais verbos. O último verbo é sempre no particípio, está sempre particípio aí, né? Na voz passiva sintética é aquela que tem verbo mais si. Aí a gente brinca, voz passiva sintética, ou seja, que tem a partícula si, né? É sintética mesmo pelo si, tá? Vamos lá, pintou-se um quadro. Na voz reflexiva é aquela em que o sujeito pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. É aquela em que o sujeito pratica e sofre. Aí você tem aí, ó, Fernanda cortou-se com a faca, cortou a si mesma com a faca. Ela cortou e foi cortada. Né? Se ela cortou e foi cortada, você tem aí duas formas de ação e reflexão. Os convidados cumprimentaram-se. Veja que na primeira frase, essa frase da Fernanda aí, você tem uma ideia de reflexividade apenas. É apenas uma pessoa que está envolvida na história. Ela cortou a si mesma. Você troca aí por a si mesma, pronome reflexivo e tal. Só que na frase abaixo, quando eu digo os convidados cumprimentaram-se, os convidados cumprimentaram-se, eles cumprimentaram uns aos outros. Então, primeira coisa, você tem várias pessoas envolvidas na história, mais de uma. Segundo, você não troca a forma pronominal por a si mesmo, a si mesma. Você troca por um ao outro, uns aos outros, você troca por outra modalidade. Quando você trocar por um ao outro, uns aos outros, haverá uma indicação de reflexividade, nesse caso, recíproco. Reciprocidade. Veja que é diferente. O si reflexivo tem uma pessoa envolvida na história. O si recíproco, mais de uma pessoa envolvida na história. Tá? Então você tem aí o pronome reflexivo recíproco. Nessas observações, na mudança de voz, o tempo e o modo do verbo ou dos verbos sempre permanecerão inalterados. As frases não aceitam conversão. Vamos devagarzinho. Vamos começar a entender. O que é importante nessa história de voz ativa, voz passiva? Primeiro, você tem que saber diferenciar. Voz ativa, praticação, passiva. Olhar para a frase e saber, poxa, essa frase aqui está na voz ativa ou passiva? Mas geralmente as questões da FCC, principalmente, dão muita pista. Porque ela diz assim, transponde-se para a voz passiva. Pô, você já sabe, ele quer que você mude para passiva, então certamente você está na ativa. Né? Então, eu vou anotar umas coisas aqui, um resumo esquemático para facilitar a vida de vocês, depois a gente vai explicar direitinho, mais fácil para você estudar. Anote e depois eu explico, tá? Bom, vamos lá. Transposição ou mudança de voz. Olha só, no primeiro caso a gente vai dar uma olhada na mudança de voz da ativa para passiva sintética. É pouco exigida, pouco cobrado. Nesse caso aqui, olha só. Para você transformar uma frase na voz ativa, que é aquela em que o sujeito da frase é o mesmo cara que pratica a ação verbal, é super simples. Você segue esse passo a passo aqui, ó. Primeiro você vai cortar o sujeito, você elimina o sujeito. Depois você acrescenta o si ao verbo, a partícula si, e checa a concordância. Comprou-se um livro. Não tem o que fazer. Tira o, corta o sujeito, acrescenta o si e checa a concordância. Está pronta a frase já. A frase já está transformada da voz ativa para passiva sintética, super fácil.
Corta o sujeito, acrescenta o se e checa a concordância. Marcelo, como assim checa a concordância? Olha só. Nessa frase aqui, quando eu disse, Pablo comprou um livro, tudo bem. Você diz, ó, comprou-se um livro. Mas imagine que aqui, por exemplo, fossem 2 livros. E se fossem 2? Pablo comprou 2 livros. Eu ia dizer simplesmente comprou-se 2 livros. Eu não vou checar a concordância. Se são 2 livros, agora não seria mais comprou-se, seria compraram-se. Então, checando a concordância, você perceberia o equívoco. Compraram-se 2 livros. Percebeu? Se você tem compraram-se 2 livros, então tranquilo, tá aí, ó. Compraram-se 2 livros. Joia? Certo? Fácil, não tem o que fazer. Dativo para voz passiva sintética é super light. Essa aqui, a grande campeã da FCC. Disparado. Campeã disparado aí, voz passiva, voz ativa para voz passiva analítica. É assim, impressionante a quantidade de questões que abordam isso aí. Vamos lá. Da voz ativa para passiva sintética. É aquela que tem 2 ou mais verbos, o último sempre com a, do, ido, sempre no particípio, né? Vamos lá. Primeiro passo. Contar os verbos. Na voz passiva você sempre terá um verbo a mais. Ativa com 1, passiva com... Vai. Ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com... Sempre um verbo a mais. Sempre. Tá. Segundo passo. Eu vou identificar o tempo e o modo. Aquela história de pretérito perfeito, imperfeito. Tem que saber tempo verbal. Se não souber, você pode até acertar alguns pela lógica. Mas nas construções que a FCC começa a fazer agora, de locução e tal, ela começa a travar. É mais arriscado. Então, o tempo e o modo inalterados, ambos inalterados, não mudam. Terceiro e último passo, você vai inverter os termos inicial e final. Como assim? Vamos lá. Pablo comprou um livro. Primeiro passo, conta os... Bora, conta os verbos. Quantos verbos eu tenho aqui? Ativa com 1, passiva com 2. Eu já sei que a frase reformulada terá 2 verbos. Tá, beleza. Segundo passo, eu vou identificar o quê? Tempo e modo. Comprou, terminação U. Que tempo é esse? Que passado? Pretérito perfeito. Se a frase original está no pretérito perfeito, a frase transposta terá 2 verbos, um deles no pretérito perfeito. Tá. Terceiro trecho. Inverter os termos. Se eu começo com Pablo e termino com um livro, o que é que eu vou fazer agora? Inverte. Eu vou começar com um livro. São 2 verbos e o primeiro do pretérito perfeito foi comprado por Pablo. Está feita a conversão. Então eu tenho 2 verbos, o segundo é aduído, o verbo tem que estar na mesma forma, no mesmo tempo e modo do verbo original. Foi pretérito perfeito. Tá, e se eu disser assim, Pablo comprará um livro? Como é que fica? Um livro será comprado. Se eu disser, Pablo está comprando um livro, como é que fica? Está sendo comprado. Então, olha só. Se eu disser, Pablo comprou, tá, beleza. Aí quando eu digo Pablo comprará, não é futuro? No presente? Então aqui será comprado, não é isso? Um livro será comprado. Se eu disser, Pablo está comprando. Se eu digo Pablo está comprando, 2 verbos, passiva com 3, um verbo a mais. Um livro está sendo comprado. Por Pablo. Então, o tempo verbal vai mudando de acordo com a construção de voz ativa. Percebeu? Na construção da voz ativa, você vai mudando à vontade. Então, tem que saber tempo verbal, não tem jeito. Tem que saber conjugação, porque ele vai brincar pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, ele bora o que for. Se ele disser, Pablo comprara um livro, não é mais que perfeito? Pablo comprara um livro, fora comprado. Mais que perfeito. Então segue o mesmo tempo. O tempo e o modo verbal da frase original vai ser transformado aqui também. Mesma coisa. Tá certo? Então se você seguir esses 3 passos aqui, fica fácil de você acertar as questões de voz passiva, tá? Vamos para aí, tem aí. Observações, na página 41 ainda.
Na mudança de voz, o tempo e o modo do verbo ou dos verbos permanecerão inalterados, acabamos de ver isso. As frases que aceitam conversão de voz verbal. Daqui a pouquinho eu discuto essa observação. 3. A voz passiva de infinitiva é expressa por um verbo no infinitivo de forma ativa. E tá aí. Que assunto fácil de entender, fácil de ser entendido. É uma estrutura de voz passiva, é um exemplo também. Eu não vou discutir a observação 2 agora, vou logo para exercício, para a gente praticar um pouquinho voz passiva, que é muito forte na FCC. Depois a gente volta para esse outro caso de voz passiva e avança, tá? Bom, eu quero que vocês façam aí a questão de número 20. Questão 20, questão 21. 20, 21 e depois a 26. Olha, 20, 21 e 26. Façam aí. 3 questões, 3 minutinhos e meio. Tá. São as questões da página 44. Isso. 20, 21 e 26. Vamos lá, corrigir as questões para depois vocês copiarem aí. Questão de número 20, TRE do Ceará. Olha só. Transpôs para a voz passiva a frase. Primeiro passo, ele já dá uma pista para você. Transpôs para a voz passiva significa que você está em que voz? Porque esse negócio de mudança de voz é ativa, passiva, passiva, ativa, ativa. Reflexiva nem entra na história. É somente interativa e passiva, nos dois casos. Tá. Transpôs para a voz passiva a frase. Eu já sei que eu estou na ativa. Ok. As pessoas nem sempre enxergam o seu bem. Observe que no ABCDE você não tem nenhuma opção com a partícula si. Nenhuma delas com a partícula si. Então eu sei que o caso não é esse. A passiva sintética não é aquela que tem a partícula si? Então, de cara, se ele não me dá nenhuma opção no ABCDE com a partícula si, não me dá. Então eu já sei que ele não quer que eu mude para passiva sintética, ele quer que eu mude para analítica. Ele também me dá mais uma pista aí. Ele não vai dizer. Oi? Ele não vai dizer qual é a voz passiva. Não diz qual das duas. A partir daí você percebe, pelas alternativas é que você pesca e observa isso. Vamos lá, tranquilo. Então tá aí, voz passiva, massa. Segue aí. As pessoas nem sempre enxergam o seu bem. Primeiro passo, conta os. Bora. Primeiro passo, conta os verbos. Quantos? Um verbo. Quem é o verbo? Enxergam. Se eu tenho passiva, ativa com um verbo, passiva com? Ativa com um, passiva com? De cara. A letra A pode ser a resposta? Já sabe que não. Então já elimina a letra A. Tá fora. Segundo passo, identificar o quê? Tempo e? Bora. Identificar tempo e? Modo. São sempre o quê? Inalterados. Não muda. Qual é o tempo verbal da frase original? Presente do indicativo. Enxergam. Se enxergam está no presente do indicativo, o que é que eu vou procurar no ABCDE? Presente do indicativo. Não muda. Inalterado. E de cara, eu olho para a alternativa e vejo. Foi enxergado. Foi. Não é passado? Pretérito. Cai fora. Aí vejo na D de dado. Será enxergado. É o quê? Futuro. Cai fora. Eu já saio cortando. Saio eliminando tudo. Ou seja, já não dá mais aí. Futuro já era. Eu fico entre duas. Terceiro e último passo, qual é? Inverter os termos. Inicial e final. Se eu começo com as pessoas e termino com o seu bem, o que é que eu faço agora? Inverto. O seu bem nem sempre é enxergado, porque a concordância é no singular. O sujeito é singular. Resposta certa, letra? Letra C. Questão 21. Transpondo para a voz passiva a frase. Opa, novamente. Transpondo para a passiva. Primeiro passo, conta os? Quantos? 2. Ativa com 2, passiva com? 3. A pode? A pode? Não, tem um verbo só? Cai fora. A pode, tá. Depois. Marcelo, mas na letra A ele deu a partícula si aí, então poderia ser passiva sintética, não poderia? Tá. Teoricamente, vale a análise. Aí você diz, tá, tem a partícula si aí na letra A, então eu posso considerar a partícula sintética.
Como é que eu construo a passiva sintética dessa frase que está aí? O capataz havia surpreendido os escravos. Como é que eu construo a passiva sintética? Eu corto logo o sujeito. Capataz. Eu posso formar surpreenderam-se? Está completamente fora, porque eu não vou nem mexer no verbo. Havia surpreendido, já tem dois, havia-se surpreendido. Ou haviam-se surpreendido. A voz passiva sintética dessa frase aí é haviam-se surpreendido os escravos. Tá. Ok, então, conta, tempo e modo. Qual é o tempo e modo? Eu já eliminei. A não pode, que A tem um verbo só. B pode? B pode? Por que não pode? Eu estou na contagem de verbo. O capataz havia surpreendido os escravos. Quantos verbos eu tenho? Na frase original, quantos verbos? Quantos? Na frase original, 2. Eu vou procurar a resposta com quantos verbos? 3. Com 3. Frase original 2. Tá, a letra B então não poderia ser não? Teoricamente sim. Você tem 3 verbos. A letra C pode? D pode? Bom, B, C e D poderiam pela quantidade de verbos. Pela quantidade. Letra E pode? Não. Então você descarta A e E. Pela quantidade de verbos, seguindo o passo a passo da conversão, pela quantidade você elimina a letra E agora. Identificar tempo e modo são inalterados. Qual é o tempo e modo original? Na página 44. Questão do número 21, página 44. E aí? Havia surpreendido, né? Havia? Havia. Pretérito o quê? Imperfeito. É imperfeito do indicativo. Se é imperfeito do indicativo na frase original, eu vou procurar o que lá embaixo? Imperfeito indicativo. Tá. Letra C pode ser a resposta? Não. Letra C é ria, futuro do pretérito. Tempo verbal é outra. C é ria, futuro do pretérito, então, tchau. Já era mais uma letra. Terceiro e último passo, qual é? Inverter os termos. Tá, eu vou inverter os termos inicial e final. Se eu começo com o capataz e termino com os escravos, eu agora vou começar com quem? Os escravos. Sujeito plural. Os escravos haviam sido surpreendidos. Fica mais fácil, né? Quando você segue um passo a passo e tal, você já sai eliminando, cortando, é mais sistemático, né? Tranquilo. Na questão 25 agora você tem o inverso. Eu escolhi uma outra que é voz ativa agora. Transpondes para a voz ativa. Opa. Se ele quer que você transponha para ativa, você está em qual? Está na passiva. Então o percurso agora é o contrário, é o inverso, né? Tá. Quantos verbos eu tenho? Quantos? Os documentos estão sendo destruídos pela umidade e pelos ratos. Quantos verbos? 2 ou 3? Questão 25. Ah, é 25. É. E aí? Na questão 25, os documentos estão sendo destruídos pela umidade e pelos ratos. Quantos verbos? 3. Passiva com 3. Ativa com? 2. A pode? Não. B pode? C pode? Descarta logo 3. Vamos lá. Segundo passo. Identificar o que? Tempo e? Identificar tempo e modo. São o quê? São invariáveis. E o tempo está em qual? Na frase original, que tempo eu tenho? Presente. Estão sendo destruídos. Não tem estão? Se tem aí o estão sendo destruídos, estão é presente. O que é que eu vou procurar lá embaixo? Presente. Resposta certa, letra? Percebeu como você vai mais seguro a resposta? Light demais. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Só que existem questões também de voz passiva que diz assim, você tem que identificar se a frase admite ou não voz passiva, mudança de voz. Às vezes a FCC pergunta, admite ou não admite? Admite ou não admite? Às vezes ela pergunta isso. Tá, ou então aceita ou não aceita a transposição? Aceita ou não aceita? Admite ou não admite? Mudança, transposição, ele fica mudando a história aí. O vocabulário é mais variado possível. Tá. Aí você tem aí, vamos lá. Pessoal, quais são as frases que admitem ou não mudança de voz verbal? Que frases admitem ou não? Para que uma frase admita mudança de voz verbal, você tem que ter um verbo transitivo direto ou um verbo direto e indireto. Como assim? Você tem que ter um verbo em que você pergunte o que ou então quem. O que, quem, o que, quem. Porque essa forma direta aqui, esse direto representa isso, o que ou quem. Objeto direto. Comprou o que?
fabricou o quê? Conheceu quem? Respeitou quem? Se for que quem, é um verbo direto. Se a resposta ao verbo for direta, tranquilo. Essa frase admite a transposição. Um exemplo simples. O voluntário semeava a paz. Nesse caso aí, eu vou perguntar, semeava o quê? Não é isso? Eu pergunto, semeava o quê? Ele não responde? Semeava o quê? A paz. Esse semear é um verbo transitivo direto, porque ele é completado, né? O sentido dele é completado por esse termo aqui, que é objeto direto, a paz. O sentido dele vai ser completado pela expressão a paz, que vai ser o objeto direto da história. Então, essa frase admite conversão de voz? Admite. O voluntário semeava a paz. A paz era semeada pelo voluntário, conversando normal, convertendo naturalmente aí. Os demais tempos e modos verbais, os demais tipos de verbo aí, não aceitam transposição. Verbo transitivo indireto, aquele que pede preposição. Gostava de, precisava de, simpatizava com, obedece a. Aqueles verbos que exigem preposição, complemento com preposição. Verbo intransitivo. Nesse caso do verbo intransitivo, aí você tem aqueles verbos que não exigem complemento, preposição. Não existe complemento, objeto nenhum. Chegar e coisa desse tipo, viver. Verbo de ligação. Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer. Aquela listinha de verbos de ligação na apostila que vocês têm. E os verbos impessoais. Haver no sentido de existir, fazer indicando o tempo, aqueles de oração sem sujeito. Toda vez que você tiver na concordância verbal, oração sem sujeito, não tem aquela história? Oração sem sujeito, não tem voz, não tem mudança de voz. Qualquer frase com oração sem sujeito, verbo chover, aquela falando da natureza, não tem aquela história? Oração sem sujeito, não pode, não aceita, não admite mudança de voz verbal. Mas em todos aqueles casos haver no sentido de existir, não sei o que, tudo oração sem sujeito. Não pode. Mas por que não tem esse negócio de mudança verbal? Não entendi, não. O que é mudança de voz? O que é voz ativa? É aquela em que o sujeito pratica a ação. O que é voz passiva? É quando o sujeito sofre a ação. Tudo de vozes do verbo é em relação ao sujeito, pô. Se eu tenho uma frase, uma oração sem sujeito, então não tem voz passiva, voz verbal nenhuma. Não tem sujeito. Se a frase não tem sujeito, não vai existir esse negócio de mudança de voz passiva. Não tem, não pode. Para que tenha voz passiva, essas coisas, a frase tem que ter sujeito, porque o sujeito pratica a ação, o sujeito sofre a ação, sujeito, é tudo com sujeito. Então, oração sem sujeito, nesse caso aí, não aceita mudança de voz, tá? Eu coloquei os impessoais, são os mais comuns, mas qualquer oração sem sujeito, Qualquer oração sem sujeito, via de regra, Esses aqui são os casos mais importantes. Mas qualquer oração sem sujeito, esqueça esse negócio de voz passiva, não tem nada disso, não admite, de jeito nenhum. Certinho? Beleza? Tudo certo? Vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Questão de número 29. É assim que a FCC pergunta isso aí. Questão 29. Coloquei alguns exemplos aqui, Ele mora em Londres. Mora onde? Preposição. Parecem felizes, verbo de ligação. Deixa eu só especificar isso aqui para ficar mais fácil para vocês. Morar aqui é verbo intransitivo. Parecer é verbo de ligação. Havia é um verbo direto, mas é oração sem sujeito. Só para completar aqui. Certo? Então você tem a questão de oração sem sujeito e tal, tá tudo aí os exemplos. Mandei brasa. Questão de número 29.